com certeza você já se perguntou o que acontece depois da morte. Nesse vídeo a gente vai falar muito desse tema, então segue aí. Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo desse canal do IBTA. Eu sou o Isaac, da Missão Vale da Amazônia, e a gente vai continuar o nosso estudo do livro de Levítico. Antes disso, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui, nenhum estudo novo. E aproveita também, separa o seu material, pega seu caderno, seu lápis, sua caneta, ou aonde você gosta de anotar e guardar esse conteúdo, porque você pode ir pausando esse vídeo, olhando de volta, fazendo perguntas, né? Marcando as suas dúvidas aqui nos comentários ou nas nossas canais também de WhatsApp ou pessoalmente, se você também tem acesso pelo Instituto Bíblico, e tirar todas as suas dúvidas para que a gente possa ter entendimento desse texto, beleza? Vamos lá, vamos entender junto esse texto chamado Depois da Morte? A gente vai começar a nossa leitura no capítulo 16 de Levítico. Então vamos lá, abre por favor a sua Bíblia comigo. Levítico 16, a partir do versículo 1, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos dois filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Algumas versões também vão falar depois que morreram os dois filhos de Arão, né? Vai ser a mesma palavra aqui. Vamos usar o nosso raciocínio de encontrar um título. Então, olhando para esse versículo, quais são as primeiras palavras que são importantes nesse versículo? Vai ser e falou? Não. Sempre tem a palavra e falou em todo o livro. Então essas duas palavrinhas e falou não vão ser as mais importantes agora. O Senhor a Moisés também não vai ser isso o mais importante agora, porque sempre aparece o Senhor e Moisés em todos os títulos. Quais são as primeiras palavras importantes que a gente vai destacar, vai deixá-las bem forte, assim como o título desse capítulo? Vai ser depois da morte, ou depois que morreu, depois que morreram. Esse é o título e é sobre isso que a gente vai falar. O que acontece depois que alguém morre, depois que Jesus morreu, ou depois que essas pessoinhas aqui, os dois filhos de Arão, morreram. Bom, vamos entender isso. Para a gente poder lembrar o que aconteceu, volta comigo ali em Levítico capítulo 10, que mostra para a gente como que esses filhos do Arão morreram. Então, no capítulo 10, Levítico 10, versículo 1 e 2. Vamos ler isso junto? Diz assim: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário. Incensário, gente, é como se fosse uma concha, assim, uma colher, né? Que eles usavam para poder pegar incenso, tipo um pó. Não é aquele incenso em pauzinho, né? Em vareta que a gente tem para poder matar carapanã. Ele é uma colher, uma concha, que usava para pegar um pó. E esse pó, ele era muito cheiroso, muito bom, muito perfumado, que é o incenso. E aí eles queimavam assim para poder oferecer um cheiro muito gostoso para Deus. Mas eles pegaram o seu incensário, colocaram fogo neles para poder oferecer para Deus. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, que ele não ordenou. Gente, essa oferta aqui, apesar que era uma oferta assim para oferecer para Deus, mas não foi uma oferta que Deus mandou eles darem. Eles pegaram o incensário porque eles estavam com orgulho para poder levar. Eu vou levar uma oferta para o Senhor, eu vou pegar aqui o meu fogo do jeito que eu quero e vou oferecer isso para Deus. Deus não gostou muito desse fogo não. Olha o versículo 2. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Gente, isso aqui é muito forte, porque Deus mesmo fez um comentário ali na frente, no capítulo 16, sobre o que ele estava achando sobre isso. Vamos ver o que Deus falou sobre isso? Ele falou o seguinte, olha, versículo 2. Diga Arão, teu irmão, que não entre no santuário todo o tempo dentro do véu, para que não morra. Aí ele começa a falar sobre não entrar bêbado diante do Senhor, não entrar sem roupa diante do Senhor, não entra diante do Senhor do jeito que você quer. Queridos, esse livro, o livro de Levítico, está falando sobre o chamado de Deus. Quando Deus nos chama para ficar pertinho. E é vontade de Deus que a gente fique pertinho dele mesmo. Mas o que está nos ensinando aqui? Que quando a gente entra diante de Deus, cheio de pecado, com orgulho, oferecendo para Deus uma coisa de qualquer jeito, isso não agrada a Deus.
Quando a gente entra mostrando as vergonhas, entra bêbado com, eu falo ali, o álcool do orgulho, né? Diante de Deus, sem arrependimento, sem um coração molinho, cheio de coração duro para dar isso para Deus, isso não é legal. Isso nos mata, acaba matando a gente. E uma coisa que aconteceu que é muito forte é que o povo não conseguiu entender que precisava entrar limpo diante do Senhor, oferecer o melhor sacrifício, a melhor oferta, do jeito que Deus tinha pedido para eles. As pessoas só conseguiram entender isso depois que o Nadab e o Abiú, que são os dois filhos do Arão, morreram. Depois que eles morreram, Deus conseguiu mostrar para o povo todo que o que ele queria é que o coração das pessoas ficasse limpo. Então essa é a primeira coisa que vai acontecer depois da morte. Depois da morte, o nosso corpo todo ele se torna limpo, nossa alma, nosso pensamento, todas as sujeiras que a gente tem hoje no coração, isso um dia tudo vai ser lavado, gente. O nosso coração vai ficar totalmente limpo, muito, muito, muito. E a gente vai poder oferecer a melhor oferta para o Senhor. Então hoje, no tempo que a gente está vivendo hoje, a gente precisa mesmo se esforçar para que o nosso coração fique limpo, que a gente possa oferecer para o Senhor uma oferta sem orgulho, sem estar cheio de coisa errada na nossa vida. A gente precisa limpar tudo isso para que a gente não morra, não seja uma coisa estranha para Deus, mas que agrade a Deus. Estamos juntos até agora? Você pode mandar seus comentários, pode mandar sua dúvida e a gente vai aprender junto. Amém? Vamos continuar porque agora vai acontecer uma coisa muito forte aqui. E para isso, eu quero que a gente visite um pouquinho a história de Jesus. Jesus, quando ele estava chamando os discípulos, ele encontrou algumas pessoas muito especiais. Olha ali comigo em Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 21. Então abre essa Bíblia, vamos ler Mateus 4, 21. Saindo dali, Jesus viu dois irmãos, Tiago, filho do Zebedeu, e João, o seu irmão, num barco com o Zebedeu, seu pai. Então tinha essas três pessoas, o Tiago, o João e o pai deles, que era o Zebedeu, né? E eles estavam fazendo o quê, gente? Eles estavam consertando as redes e ele os chamou. Olha só, de volta essa palavra chamou, muito interessante, né? Porque você já sabe que essa palavra chamou é o nome do nosso livro de Levítico. E eles são pescadores, o Tiago, o João, o Zebedeu, eles estavam pescando ali com a sua família, mas depois que pescava muito, tinha que consertar a malhadeira, porque rasga, faz um furo, então eles estavam lá consertando. Isso aconteceu quando Jesus chamou eles, bem no comecinho. Só que passou o tempo, Jesus morreu, ressuscitou, e o que aconteceu depois da morte de Jesus? As pessoas, o João e o Tiago, eles foram pescar de novo. E agora a história é totalmente diferente. Olha o que está escrito lá agora em João, capítulo 21, a partir do versículo 11. Olha aqui no versículo. João 21, 11 diz assim: Simão Pedro subiu e puxou a rede, né, para a terra, e ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes, e eram muitos peixes, mas mesmo assim a rede não rompeu, a malhadeira não rasgou. Queridos, olha que importante isso. Depois da morte de Jesus, a rede deles, a malhadeira deles, não rasgou mais. Existe poder depois da morte. Existe um milagre que está acontecendo aqui depois da morte de Jesus, que é o seguinte: agora, até as coisas que eles estavam fazendo, a pesca, a malhadeira deles, a rede, tinha ficado forte, tinha ficado diferente, não rasgava mais, não rasgava a roupa deles, não rasgava o coração deles, não rasgava o sentimento, o pensamento deles mais, porque Jesus trouxe poder para eles depois da morte. E isso é muito importante para a gente hoje, porque como é a nossa vida hoje depois da morte de Jesus? O que mudou? Será que a gente consegue hoje entender mais sobre o nosso coração ser limpo? Sobre a gente oferecer para Jesus um coração do jeito que Ele pediu para a gente? Sem orgulho, sem pecado, sem maldade, sem fofoca, sem falar mal do irmão, como era o que a gente estudou antes sobre a lepra, né? É isso que a gente precisa conhecer de Jesus, esse poder que pode transformar a nossa vida depois da morte dele. Vamos voltar um pouquinho ali para Levítico, ainda no capítulo 16, e a gente vai acompanhar no 17, no 18, até acabar esse pedaço, né? Que são esses 3 capítulos chamados depois da morte.
E ali acontece uma coisa muito importante também. Está falando no capítulo 17, versículo 7, veja comigo, que nunca mais eles vão sacrificar os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituíram. Falava ainda no capítulo 18, né, versículo 21, que as pessoas elas estavam queimando os seus filhos para um deus que se chamava Moloque. Eles queimavam os filhos, faziam passar pelo fogo. E Deus está falando, não faça isso, não faça o seu filho passar pelo fogo, ser queimado, para ser oferecido para o Moloque. Gente, às vezes, quando a gente não tem o coração obedecendo a Deus, a gente faz coisas que foi o demônio que colocou na cabeça. Tá errado isso aqui, tá muito errado. E as pessoas dessa época, elas estavam fazendo sacrifício, oferecendo a vida delas e o filho delas para o próprio demônio. Por causa disso, fala que a terra que eles estavam pisando, ela ficou contaminada por causa dessa iniquidade, porque eles estavam sacrificando e oferecendo culto para os demônios. Não façam isso, porque senão a sua terra vai ficar contaminada. E se a terra ficar contaminada, ou seja, se ela não ficar mais limpa, então ela vai vomitar da sua boca. Como assim a terra vai vomitar os seus moradores? Vai cair a terra, vai acontecer algum desastre, vai vir alguma doença, vai acontecer alguma guerra, alguma coisa vai acontecer que as pessoas não vão mais conseguir morar naquela terra. Elas vão ser expulsas daquela terra, vão ter que mudar para outro lugar, porque aquela terra não aguenta mais os pecados daquelas pessoas. Meu Deus, isso é muito forte, é um perigo, é terrível, é uma catástrofe isso aqui, gente. Porque a própria terra não está mais aguentando o pecado das pessoas. Por causa disso, tem um dia que é chamado na Bíblia de dia do perdão. Quando você se arrepende, quando alguma pessoa se arrepende, aqui está falando no capítulo 16, versículo 29. Olha só que legal. Isso será para sempre, um estatuto perpétuo. No 7º mês, no dia 10 do mês, vocês vão afligir as suas almas, vocês vão se arrepender, vão se entristecer pelos seus pecados, vocês não vão fazer nenhum trabalho nesse dia, nem a pessoa que é estrangeiro, nem o natural, o nativo da terra. Todo mundo vai se arrepender. Então, no primeiro dia do 7º mês, eles tocam lá um chofar, uma corneta, né? Uma trombeta para poder avisar todo mundo que daqui a 10 dias, falta só 10 dias para chegar o dia do perdão, o dia do juízo, o dia que a gente vai receber o perdão de Deus pelas coisas que a gente se arrependeu de verdade, de coração. Então, se acontece alguma coisa que hoje a nossa vida está suja, que a gente precisa se arrepender, levar isso para Deus, então se arrependa, leva isso. Leva essa tristeza do seu coração para o arrependimento, para que o nosso coração ele mude. E um dia, quando a gente estiver diante do Senhor, no dia do juízo, nesse dia do perdão, a gente possa receber perdão do Senhor. E que a terra, a nova terra, que ela não expulse a gente de lá, que a gente não fique jogado para fora dessa terra. Amém? Tamo junto? Que essa mensagem ela possa trazer paz para o seu coração, trazer paz para a sua casa e que a gente possa continuar estudando, não somente lendo, mas estudando a palavra. Vamos junto?